Olá, irmãos, olá, amigos, aqui é o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. Mais uma vez aqui trazendo um conteúdo da Palavra do Senhor para que a gente possa refletir, meditar e estudar a Palavra de Deus. Quero aproveitar e já pedir aos irmãos que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe e comente se caso queira falar alguma coisa aqui para nós, pedir dar alguma sugestão de estudo. Estamos abertos para ouvir e trazer o melhor da palavra do Senhor com simplicidade, né? Todos nós temos capacidade de ler e interpretar corretamente o que está escrito. Você não precisa ser escravo de teologia, de professores de teologia. Não que seja errado, mas Deus deu a palavra do Senhor gratuitamente, né, para que você possa meditar e estudar a palavra do Senhor e aprender a doutrina da palavra do Senhor, e não doutrina de denominações. Porque infelizmente vivemos num mundo em que cada denominação, cada instituição tem a sua teologia. E eu creio que isso não é muito sábio, porque a Bíblia é uma só, o Deus que servimos é um só, então a teologia deveria ser a única que existe, teologia bíblica. Mas vamos lá, né, começar o nosso estudo. A pergunta que eu faço é a seguinte: afinal, para que serve ser cheio do Espírito? Essa é a pergunta que eu faço para os amados e para mim mesmo. Então vamos descobrir, né? Fiz algumas anotações aqui no meu caderno e eu vou ler, porque é muita coisa, então eu não tenho a memória muito boa. Então nós vamos ler e vamos explanar. Se o vídeo ficar muito longo, eu divido ele em dois para que não fique cansativo, ok? Estamos nos últimos momentos. Deixa eu botar o caderno aqui para poder enxergar melhor. Estamos nos últimos momentos até a volta de Jesus. Isso é claro. Há uma promessa de um grande avivamento da igreja. Isso foi profetizado em Joel 2:28, do 28 ao 32, que é citado também em Atos 2, do 17 ao 21. Vamos ler esse texto, perdão. Vamos ler o texto de Joel, que é o mesmo que está em Atos lá, né? Mas a gente vai ler aqui em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, do 28 até o 32, que diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que o Senhor chamar. A gente percebe nesse texto claramente, né? Isso é bem claro, que haverá, está se referindo à volta de Cristo, né? Período da grande tribulação, final dos tempos. Esse grande avivamento virá no período, assim eu acredito, da grande tribulação. Antes, toda vez que você vê alguém recebendo o poder do Espírito na palavra do Senhor, principalmente no livro de Atos, fala sobre o grande avivamento ali de Atos 2, o dia do Pentecoste, foi porque os discípulos viriam ser perseguidos e viriam sofrer por amor ao Evangelho e ao nome de Jesus Cristo. Então, o poder do Espírito Santo de Deus foi derramado para que eles se preparassem, né? Vamos dar sequência ao que está escrito aqui, porque tem bastante assunto. Só para terminar o raciocínio, aqui no versículo 32, fala que todo aquele que invocar o nome será salvo e haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que o Senhor chamar. Claramente está dizendo aqui que no período da grande tribulação, né, está falando dos últimos dias, claramente está dizendo que haverá salvação,
Então, aquele pensamento de alguns irmãos aí que eu respeito, mas não concordo, que diz que na grande tribulação não haverá salvação, por isso é somente juízo para os ímpios e etc., aqueles que não aceitaram a Cristo, que aceitaram a marca. O juízo vai ser para quem aceitou a marca, isso é certo. Mas a grande tribulação e as taças da ira, que é realmente o juízo, são coisas distintas. A grande tribulação é uma perseguição aos cristãos. E a taça da ira, que será o juízo de Deus para com os ímpios e aqueles que fizeram mal à terra e aqueles que aceitaram a marca da besta. Então a gente vê claramente que haverá salvação. E a gente vai ver no decorrer do estudo. Muitos teólogos afirmam que esta profecia já se cumpriu em Atos 2. Porém, nesse vídeo podemos mostrar que não aconteceu totalmente em Atos 2. Uma parte sim, né? Mas a profecia é muito mais além daquilo. Tanto que ela foi falada novamente, essa profecia em Joel, lá no Antigo Testamento, muito tempo antes daquele período do dia de Pentecostes. E mesmo assim, Pedro se levantou ali, né, depois do derramado do Espírito, e falou para todos que estavam ali o mesmo texto. E ele repete o mesmo texto. Ele fala exatamente que nos últimos dias, ou seja, diz que viriam ainda pela frente, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos, ou seja, está falando de uma geração que viria ainda. As pessoas de mais velhas, que estariam velhas, né, talvez ele não tivesse a noção do tempo que ainda ia demorar. E filhos e filhas, ou seja, gerações futuras. Está falando dos últimos dias, né? A maioria dessa profecia ela é para o grande tribulação, né? Uma parte se aconteceu sim o derramado do Espírito Santo, mas não só ali. Você pode ver até no Antigo Testamento algumas partes que fala sobre um grande derramado do Espírito, sobre algo sobrenatural acontecendo. A gente vê isso constantemente. Então isso aconteceu em Atos 2, e isso vai acontecer mais ainda, né? Porque é dos últimos dias, nos últimos dias. No início de Joel 2 já fala os últimos dias. Vamos lá então. A maioria é para a grande tribulação, como eu já disse. Quando as duas testemunhas, e eu coloquei aqui entre parênteses, a igreja. A igreja? Sim, irmãos. Quando a Bíblia fala de duas testemunhas, muita gente leva isso ao pé da letra. O livro de Apocalipse, como muitos livros da palavra do Senhor, mas principalmente Apocalipse, ele é simbólico, mas não todo simbólico. Ele é simbólico e literal. Eu creio assim. Muita coisa ali você vê que é simbólico. Quando você vê lá sobre a besta aqui do mar, a besta da terra, não está falando que é um dragão, um monstro que vai vir ali, não. Está se referindo a nações no mar. Se referindo a questões políticas, né? Líderes, governos e assim por diante. Mas outras coisas são literais, né? Eu creio sim que o sol vai se escurecer, como diz ali em Mateus 24, e a gente acabou de ler também em Joel 2, o sol vai se escurecer. Eu creio nisso, irmãos. E entre outras coisas. Mas aqui falando de duas testemunhas, não está falando de duas pessoas, como muitos acreditam, né? Até filmes retratam isso, né? Até imagens que as pessoas fazem, né? Quadros, desenhos, de pessoas soltando fogo pela boca, né? Aquela chama. Bom, isso é a arte que as pessoas criam. Mas na realidade, está se falando de um povo que vai pregar a palavra de Deus. E quem é que vai pregar a palavra de Deus, irmão, na grande tribulação? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai estar aqui com poder e glória, irmão. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre o povo de Deus para pregoar o evangelho. Vai sair fogo da boca, é a palavra do Senhor, que vai incomodar, que vai fazer as pessoas ficarem loucas, aqueles que não creem. Você já vê hoje, você prega para o mundo aí, fala de Jesus, a rejeição, o ódio, a raiva que causa nas pessoas. Uns aceitam com o coração e outros não, outros faltam te xingar, e isso vai chegar ao nível, como em outros países acontece, de você ser preso. Pregar o evangelho vai ser preso. Tem tanta gente querendo mudar a Bíblia, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada.
igrejas aí com... Igrejas que eu digo denominações, tá, irmão? Eu não estou falando da igreja de Cristo. Denominações aí estranhamente seguindo o contrário, ou seja, dizendo que você é o centro. Não é Jesus mais o centro. Inclusivas no sentido de incluir o pecado, né? Até questionaram isso outro dia que eu falei, igreja inclusiva não é para ser todas inclusivas, incluir dentro da palavra, não tirar o que está na palavra, incluir o mundo. Essa inclusão que eu estou falando é incluir o mundo, o pecado. Não é isso que é inclusivo. Inclusivo é incluir você no contexto bíblico. Isso é inclusivo. Mas vamos lá, vamos dar sequência para o vídeo não ficar muito grande. Eu queria fazer um vídeo só, mas como eu disse, se não der, a gente divide em dois. As duas testemunhas à igreja, como eu já disse, eu creio, assim entendo, que é a igreja. Serão cheias do poder do Espírito. Apocalipse 11, do 3 ao 6. Vamos ler Apocalipse 11. Aqui, deixa eu pegar outra Bíblia aqui. 11, do 3 ao 6. Vamos lá. Apocalipse 11, do 3 ao 6. Darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Pano de saco significa humildemente. Toda vez que fala pano de saco, é simplicidade, humildemente. Não vai ser com grandes apresentações. O poder de Deus vai ser a grande apresentação. Então são pessoas simples, a igreja de Cristo, né? E quando fala de 1260 dias, é só você calcular 3 anos e meio, né? A Bíblia se refere a 1260 dias e também se refere a 3 dias e meio, ou então se refere a semanas. Tudo isso está se referindo aos anos da grande tribulação, os 3 anos e meio iniciais, onde a igreja vai estar pregando, as duas testemunhas, e os 3 anos da metade para o final, em que o anticristo vai finalmente aparecer e perseguir a igreja de Cristo. Tá? Vamos lá, versículo 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Quando se fala de duas oliveiras, está se referindo à igreja de Cristo, né? As duas oliveiras. A gente lê o texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui. Está em Romanos 11, versículo 17. Alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, está se referindo aos gentios, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Está se referindo a Cristo. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Está se referindo aos judeus e àqueles que não acreditaram em Cristo como Messias. E você permanece pela fé, ou seja, filhos de Abraão pela fé. Gentios que creram no Evangelho, ao contrário de alguns judeus, né? Creram no Evangelho. Você permanece pela fé. Não se orgulhe, não se ache que isso é suficiente, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus que não creram também não poupará você. Esse é um texto muito interessante que a gente pode trazer aqui um estudo mais aprofundado, né, sobre isso. Se dando sequência aqui ao livro de Apocalipse 11, o versículo 5 ainda, né? Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Né? Está se referindo à igreja de Cristo, né? As duas testemunhas, duas oliveiras, duas testemunhas, né? Que tanto judeus como gentios vão fazer parte. Se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo de sua boca, o fogo que eu falei, irmãos. Palavra de Deus, que devorar os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. O poder de Deus vai ser tão grande sobre o povo de Deus
que quando você pregar o evangelho, que ele vai incomodar tanto. E se fizerem mal, durante esses 3 anos e meio, você vai ser guardado e protegido por Deus. É muito tremendo isso. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Olha a referência aqui, eu vou ler daqui a pouco, né? A referência aqui está, o que isso quer dizer é fechar o céu para que não chova e transformar água em sangue. Isso te lembra alguma coisa? Mas vamos ver daqui a pouco. Para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Isso te lembra alguma coisa, irmãos? Parar o céu, não chover mais. Quem que fez isso? Transformar água em sangue e pragas. Da onde que você pode imaginar isso? É isso mesmo que você pensou. Nós vamos dar sequência aqui, nós vamos chegar lá. Este poder, a gente acabou de ler de Apocalipse 11. Este poder é o derramado poder do Espírito, situado em Joel 2 e Atos 2, que a gente já leu. Alguns estudiosos creem que as duas testemunhas são duas pessoas literais, mas cremos que elas são a igreja. E esses que creem que são as duas pessoas, né? Quem crê que são duas pessoas literais, acham que são Elias e Moisés. Olha aqui. Agora a gente vai chegar naquele ponto que eu falei ali sobre as pragas, transformar uma água, né, o mar em sangue, parar o céu para que não chova. A gente vai entrar nessa questão. Muitos que acreditam que são duas testemunhas literais, duas pessoas, elas creem que são Elias e Moisés. Porque Elias, né, se você ler a passagem de Elias, eu não vou ler aqui, mas Elias, ele fez, né, através um milagre de Deus, que parasse o céu e chover, que parasse de chover durante 3 dias, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que são 3 dias. E outros acham que são Moisés, porque Moisés foi lá no Egito, né, onde a água se transformou em sangue, as pragas, etc. Por causa do texto de Mateus 17, 1, 3. Vamos ler Mateus, irmãos? Vamos ler? Eu vou ler esse texto, vou encerrar esse primeiro vídeo, vai ficar grande, não tem jeito, e vou dar sequência logo na sequência, logo no texto seguinte, tá bom? Então vamos lá, Mateus. Mateus. Deixa eu me encontrar aqui, irmãos. Mateus 17, do 1 ao 3. Aqui, irmãos, achei. Tenham paciência, irmãos. Demora. O estudo bíblico é demorado. Tudo que a gente traz aqui da palavra tem que ser bem lido. E olha que eu tô correndo, né? Mateus 17, do 1 ao 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. O Senhor Jesus, que ainda estava vivo, né, em carne, virou algo em espírito. Se transformou em um corpo que depois viria a ser um corpo transformado em definitivo. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Esse texto é muito maravilhoso. Fala sobre o momento em que Jesus teve um encontro ali com Moisés e Elias. São as duas testemunhas, né? Porque Elias, né, teoricamente não morreu, e Moisés não teve toda aquela questão lá do Mar Vermelho, etc. Então eles acham que Elias e Moisés seriam essas duas testemunhas, né? Aqueles que acreditam que são duas pessoas literais. Mas vamos dar sequência aqui. Porém, creio que a unção, ou seja, o mesmo poder que estava sobre eles, será distribuído para a igreja, ou pelo menos uma boa parte dela, né? Ainda não posso afirmar ainda que será a igreja inteira, mas pelo menos uma boa parte da igreja vai ser as duas testemunhas. A gente vai ler depois alguns textos aqui que
trazem esse pensamento um pouco mais claro. As duas testemunhas, ainda há quem acredite que Enoque pode ser também, porque Enoque não morreu, né? Uma das duas testemunhas, mas eu acredito que seja a unção de Elias e a mesma unção, o mesmo poder que veio do Espírito Santo derramado sobre a igreja, né? Que vai ser derramado sobre a igreja. Isso porque as características deles são que Elias e Enoque não conheceram a morte, por isso voltariam à terra para pregar. Porém, entendo que não, mas a unção, a mesma que estava sobre eles, sim, porque na grande tribulação nem todos morreram. Uns morreram, outros são perseguidos, outros são guardados por Cristo. Isso está em Apocalipse 13:10. Então nós vamos ler isso no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e lembre-se, aí vem o noivo e vamos para o próximo vídeo na sequência.